Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Lucas, sócio aqui da Aquavero. Tenho aqui ao meu lado um convidado ilustre, inclusive mais um convidado ilustre aqui na minha frente. Ao meu lado tenho o Lorival, um dos nossos queridos assessores. Lou, dê um oi para os nossos Lucas, queridos tudo bem? ouvintes. Oi, pessoal, tudo bem? Maravilha. E aqui comigo tenho Gabriel, empresário, visionário, fundador da Bold Snacks. Gabriel, por favor, se apresente brevemente, dê um oi para os nossos ouvintes. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu sou o Gabriel, sou fundador da Bold Snacks. Talvez já conheçam como a barrinha de proteína que vocês comem aí no dia a dia. Com certeza, a nossa sobremesa querida de todo dia. Muito legal, seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que Obrigado, Gabriel, por ter vindo. Obrigado, gente, eu que agradeço. Acho que o intuito aqui é falar um pouco da sua trajetória como empreendedor e também dessa evolução que você tem tido ao longo dos últimos anos. Se não me falha a memória, a Bold hoje tem mais ou menos 5 anos de existência. Você deve ter passado por alguns altos e baixos nesse meio do caminho, considerando que a gente teve pandemia ali em 2020. A gente sabe que teve muitas indústrias e muitas empresas que fecharam no meio do caminho, que tiveram dificuldades financeiras muito grandes. Mas enfim, a gente vai falar um pouquinho disso, falar da empresa como um todo e dos próximos passos que você está mirando. Sei que você é um cara bem visionário, é isso que a gente quer trazer aqui. Então, poxa, para a gente começar, conta um pouquinho para a gente de onde veio a ideia da Bold Snacks. Legal, a Bold surgiu no começo de 2018. Na época eu era um praticante de crossfit, estava fissurado ali com crossfit. Hoje abandonou essa vida? Fui pro triatlon, é um pouquinho mais difícil, mas legal. Gosto da adrenalina ali de esporte. E na época do crossfit, eu comecei a ver lá fora, nos Estados Unidos, algumas marcas que estavam fazendo suplementos específicos ali pro esporte. E pensei que fosse uma boa ideia para fazer a mesma aqui no Brasil, né? E comecei a pesquisar sobre o mercado, entender como que a gente poderia fazer isso. E a gente lançou a empresa em janeiro de 2018. Naquele primeiro momento ali a gente tinha produtos em pó, né? Então os suplementos tradicionais que a gente conhece. Então whey protein, creatina, a gente tinha um repositor energético também. E uma marca muito focada em performance, né? Então a gente queria falar ali com os atletas, falar sobre como as pessoas poderiam, né, performar melhor ali no CrossFit. E o que acabou não dando muito certo, né? 2018 foi um ano que eu falo que a gente errou tudo que podia errar ali, né? E depois... O melhor é que você deve ter aprendido bastante com os erros, né? Porque para a empresa ter explodido esse tanto. Total. Eu sou formado em administração de empresas e ali naquele momento eu achava que eu entendia muito de negócio, que estava pronto para gerir uma empresa, mas eu vi pelo ano de 2018 que eu estava totalmente não preparado. Mas foi importante por esse lado, né? Então, assim, mostrou muito do que eu deveria melhorar, em que áreas que eu deveria me aprofundar mais. E principalmente parte de branding, assim, marketing, eu comecei a estudar bastante. Já era algo que eu gostava, mas fui buscar ter um embasamento maior quando o negócio começou a dar errado, né? Eu vi que o posicionamento de mercado não tinha sido muito acertado. E então eu resolvi depois mudar, né? Qual foi assim um erro que você teve, que você aprendeu, que você acha que foi crucial para a empresa ter mudado o rumo e ter acertado tanto? Acho que um primeiro ponto é que a gente entrou com produtos que eram muito básicos, assim, né? Vamos dizer, commodities no mundo de suplementos, né? Então, whey, creatina... Que todo mundo tinha. Todo mundo tinha. Né? Consolidada, players muito grandes também. Exato. Então, a gente não tinha nenhum diferencial de mercado. Era para não dar certo mesmo, né? E aí, eu me peguei, voltando de uma viagem dos Estados Unidos... Eu sempre trazia minha mala cheia de barras de proteína. Adorava consumir barra de proteína. Era a minha fuga ali dos doces, né, de chocolates. E aí veio o insight assim, poxa, será que não dá para fazer uma barra tão gostosa quanto essas aqui no Brasil? Isso ainda em 2018? Ou você já estava... Ainda em 2018. O mercado aqui, se a gente voltar 6 anos atrás, as barras não eram tão gostosas, né? Sim, então, é verdade. Eu ia até comentar isso com você, porque eu lembro muito que todo mundo viajava pro exterior, voltava com a mala cheia de barrinha de proteína, porque não tinha nenhuma no Brasil que gostava. E hoje eu tenho amigos que moram lá, que levam uma bala de mão cheia de Bold. Isso é muito isso legal, é real. Né? É real. Para fazer o estoque dele enquanto eles estão lá. Isso é surreal, porque lá tem realmente produtos muito bons. Então hoje eles estarem levando Bold, quer dizer que, assim...
pô, é um diferencial grande em relação às outras barrinhas, Com né? certeza, de Minas pro mundo, né? Total. É legal isso. Tem pessoas hoje que falam com a gente, poxa, não vai começar a vender nos Estados Unidos, manda aqui pra mim. E é muito legal ver esse caminho inverso, né? Mas nessa época era isso. Aí, numa dessas voltas de viagem com a mala cheia, eu me questionei, né? E fui procurar uma forma de fazer. E a gente acabou conseguindo um produtor na época onde a gente terceirizou a produção. E ali eram os últimos 30 mil reais na conta da empresa que a gente apostou num produto que deu certo. Então, Qual foi o investimento inicial da empresa? A gente começou o negócio com 150 mil reais. O que é pouco para se fazer uma marca de suplementos. Basicamente, foi o suficiente para fazer... Isso veio de você ou de algum sócio? Eu tive como sócio meu pai, eu apresentei para ele o projeto, ele apostou na ideia. Legal. Ficou com um percentual, foi nosso investidor financeiro, vamos dizer. Investidor anjo ali do começo. Ele não atuava no negócio, não atua, né? Mas ali a gente começou com a ajuda do meu pai. Eu trabalhava com ele antes, eu trabalhava na área de construção civil com ele. Não era uma área que eu gostava muito, eu sempre gostei assim, de marcas, tinha vontade de ter algo próprio. E foi assim que a gente começou. E então eram os últimos 30 mil reais na conta da empresa que a gente fez uma produção de barras e aí a barra começou a girar. A gente realmente conseguiu acertar um produto que ficou bem gostoso ali na época, né? A gente ainda Qual foi o primeiro sabor? O primeiro sabor foi caramelo e amendoim. Foi o primeiro sabor nosso. Bem diferente do que a gente tem hoje, então ela tinha menos proteína. A fórmula já evoluiu bastante desde que a gente iniciou. Legal. Mas ali a gente conseguiu ter uma certa atração com o produto. Mesmo ainda tendo um posicionamento de performance, as embalagens eram todas pretas, ainda metalizadas. Era bem voltada para o esporte, bem voltada para o esporte, exato. E foi só então no meio de 2019 que aí a barra começou a vender devagarzinho ali. A gente vendia em academias de CrossFit, no nosso site próprio. Não tinha uma atração muito relevante. Mas aí em junho de 2019 a gente mudou todo o posicionamento da marca. Então a gente deixou de se chamar Bold Nutrition, passou a se chamar Bold Snacks. E a gente passou por essas embalagens coloridas como a gente conhece hoje. E aí o posicionamento da marca passou a falar mais sobre sabor, sobre indulgência e deixou falar totalmente de performance. Legal. Tanto é que hoje a gente olha uma barrinha e a gente fica com vontade de comer, né? Nossa, tão bonitinha muito. Que ela é. E fora que a gente tem hoje esse que estourou bastante, acho que não sei se foi só no ano passado, esse negócio instagramável. Então você tem as barrinhas super coloridas, são tão bonitas, você quer tirar foto, e dá vontade de comer mesmo. Fora que de é sabores gostoso, variados, sabores que a gente nem tinha visto antes também no mercado, né? Exato. Vários sabores diferentes. A gente buscou como um diferencial a questão dos sabores também, né? Sim. Então era bem restrito a questão de sabores de barras. Ele tinha as marcas com 4 sabores, 5. A gente pegou e logo foi escalando para 12 sabores na nossa primeira linha. E a ideia era essa, indo recriar esses sabores que a gente gosta, dos chocolates, dos doces, e trazendo isso para o universo da proteína, né? Então, aos poucos, a gente foi criando universo isso. mais saudável ali. Exatamente, Que posicionamento saudável. Que legal. Gabriel, mas vamos voltar um passo? Eu acho que poxa, você é um cara novo, a gente não vê hoje tantos empreendedores novos. Eu tô pensando, hoje você está com quantos anos? Tenho 30 anos. 30 anos. A Bold começou 6 anos atrás, você tinha 24. 24 hoje você olha o número de empreendedores que começam um negócio com 24 anos, cara, é mínimo, é muito pequeno. O que trouxe para você essa veia empreendedora? O que fez você entrar no mundo dos negócios tão novo? Bom, eu acho que lá em casa já era um pouco natural pelo meu pai. Então, meu pai foi uma pessoa empreendedora. Começou como representante comercial, saiu do zero lá no interior de Minas. Construiu a primeira empresa dele no ramo de tecidos, né? Depois ele teve uma empresa em construção civil, que é onde eu trabalhava com ele. Então, assim, aquilo era Legal. Muito natural pra gente ali em casa. Tanto que eu e meu irmão, nós fomos para esse lado. Minha irmã também gosta um pouco, tá querendo ir também nesse caminho. Então, pra gente, eu nunca me vi em outra profissão. O bom é que ela tem bons exemplos em casa, Porra. né? A gente aprende mais com o exemplo do que com a teoria em si. É verdade. Então, assim, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse estar trabalhando dentro de um negócio. E aí eu tinha essa vontade de criar algo próprio, assim, uma marca que pudesse desenvolver ela, né? Que eu sempre fui muito ligado com
com marketing, assim, é um pouco mais novo. Eu tinha um hobby que até hoje eu tenho, que é de assistir comerciais, assim. Eu gosto de ficar diferente legal. esse hobby. Eu gosto de assistir televisão dos Estados Unidos para ficar vendo os comerciais de lá. E eu acho que isso foi trazendo para mim um pouco desse gosto por marcas. E com certeza adiantou muito. Você tá sempre ligado em tendência, em como tá sendo, como funciona. Exato. E aí tá sendo lançado. depois que me formei em administração, fui começar um negócio, também fiz uma pós em marketing, para ir aprofundando nesses conhecimentos, e eu acho que isso ajuda muito no negócio hoje. Com certeza, com certeza. Muito legal. E você falou desse caminho inverso, que antes você vinha com a mala cheia de barrinhas e agora o pessoal vai para lá com a mala cheia de barrinhas, na verdade, Bold. O que você pensa para a expansão? Como você enxerga a empresa daqui para frente, nos próximos 5 anos? Bom, nesse curto prazo, né, vamos dizer, 5 anos, que passa bem rápido, a gente ainda tem um foco muito grande em Brasil. Brasil é um país com super potencial quando a gente fala de um mercado de consumo. É mesmo o país das oportunidades? Eu acho que sim, né? É isso, a gente vê coisas que acontecem lá fora, o Brasil geralmente está um pouco atrasado, eu acho que sempre tem a oportunidade de fazer aqui. Então, assim, a gente ainda tem um foco muito grande em Brasil, tem muitos pontos de venda para entrar com Bold ainda. A gente também vê um leque grande de produtos que a gente pode fazer dentro desse universo da proteína, né? O que a gente quer transformar a Bold é numa marca que seja referência em proteína aqui no Brasil para o consumidor, né? Então, quando a gente pensa em outros formatos, tem muitas caixinhas ali para encaixar a Bold ainda com novos produtos. Então, nesse curto prazo é um pouco disso. Brasil e novos produtos. Depois, quem sabe, conseguir levar isso para fora também, né? A gente vê boas oportunidades aqui próximo, em América Latina e também em outros países. Hoje a gente tem uma experiência na Arábia Saudita, a gente está vendendo os produtos lá, a gente vem fazendo alguns testes. Marca Bold. Com a marca Bold, muito para sentir como que o consumidor recebe esse produto em uma outra região, né? E ir aprendendo com isso, mas o foco ainda é muito, muito Brasil. Que legal. Acho que a gente pode mostrar pro mundo que a gente sabe fazer boas coisas, né? Com com certeza. Não é só de futebol que vive o Brasil, né? Exato. Tem muita coisa boa aqui também. Nem só, e Minas também não é só pão de queijo, né? Tem Bold também agora. Tem Bold também. Você ainda mora lá em Minas? Eu moro em Minas, Fico um pouco dividido em São Paulo. Minha noiva é daqui, mas tô em Minas. Que legal. Inclusive a gente tem uma filial em Minas, nossos queridos mineiros, todos muito amados aqui, muito queridos. Sim. Vira e mexe, eu vou lá. Não vou tanto, deveria ir mais, mas eu vou, às vezes eu vou. Em BH. Minas é bom. É bom demais. Gosto muito. Que cidadezinha. Nossa, que cidadezinha nada, né? BH cidade. Cara, adoro aquele estado. Muito, muito gostoso mesmo. Cara, muito legal. Acho que é super. Eu gosto muito de escutar esses planos, essa visão de crescimento e tudo mais. Ao mesmo tempo, não foi fácil chegar até aqui, né? Como você comentou no começo, tinha só um resquício ali do financeiro inicial que vocês tiveram, conseguiu dar a volta por cima. Beleza, esse foi em 2018 ainda. Em 2020, quando veio a pandemia, como que foi para vocês? Vocês foram muito impactados? Num primeiro momento, sim. As lojas fecharam por um certo tempo, né? Mas depois as lojas de produtos naturais, suplementos, foram consideradas essenciais, então elas se mantiveram abertas. Na verdade, a pandemia foi um momento de grande expansão para a gente. Acho que como o negócio estava num fluxo bom, assim, nas redes sociais, na começou época, a ser onde muito vocês conhecido. vendiam Bold? Na época a gente vendia no nosso site e em poucas lojas ainda de produtos naturais. E o pessoal durante a pandemia fazia compra no site? O pessoal fazia compra no site, foi um momento de muito crescimento no site. A gente continuou entregando todo o Brasil. E foi bem interessante que nesse começo nosso ali também surgiu uma história que foi de colocar a barra no micro-ondas. A gente estava comentando disso hoje, né? disso hoje, da matéria que a gente leu, Exato. da Exame. Então as pessoas começaram a colocar a Bold no micro-ondas e aquilo ali foi viralizando no Instagram. O que trouxe um hábito de consumo dentro de casa, né? Se a gente pensar em barras de proteína, barras de cereal, que seja, é muito um produto se consumir fora de casa, né? No on the go, quando você está no escritório ou na rua.
Então, a maioria das barras nível mundo caíram na pandemia. Porém, a gente estava nessa crescente inicial de marca e, ao mesmo tempo, também criou-se essa situação de consumo dentro de casa. Então, ajudou muito a Bold a continuar. Então, as pessoas estavam trabalhando dentro de casa, queriam um lanche prático para entre reuniões, né? A gente estava começando a acostumar com essa dinâmica ainda de uma reunião atrás de outra, no Zoom ali, né? Então, a barra entrou muito bem nesse sentido. Então, assim, foi um momento que, assim, a gente, obviamente, teve dificuldades em relação à matéria-prima, em relação ao escritório interno, né? Então, as pessoas tinham que ir para casa, voltavam. Sim. Mas a marca em si, no momento, ela estava crescendo. Poxa, que legal. E a gente veio até numa atuada muito de vida saudável, né? A gente tem vindo nos últimos anos. A pandemia teve muito incentivo na vida saudável e com certeza ajudou vocês a crescerem nesse meio também. E essa ideia do micro-ondas é muito legal, porque se você consome uma barrinha no dia, ao longo do seu dia, porque você quer fazer uma alimentação mais rápida e quer consumir proteína, agora você consegue enquadrar em várias refeições, que você pode usar como sobremesa. Aí você faz uma refeição, depois coloca a sua barrinha no micro-ondas e come como uma sobremesa saudável. Exato. Era uma coisa assim... Que pode aumentar bastante o consumo. Antes eu comia uma barra por dia, eu posso comer 3, por exemplo. Quando você tá em casa, assim, à noite, né? Talvez no fim do dia, não era muito comum, vou comer uma barra, né? De proteína. E agora a gente já fica pensando em colocar no micro-ondas antes de dormir. Vai assistir um filme, tá comendo a barra ali. Então foi bem legal essa situação nova de consumo. Que legal. Eu tava dando uma olhada, vocês sempre cresceram muito também, você comentou agora a situação nova de consumo que viralizou e tudo mais, vocês sempre atuaram muito através de influenciadores para atingir a marca, né? Sim. Como que, no começo, foi realmente atirando para todo lado, mandando caixinhas para todo lado, vamos ver se a galera faz o unboxing aqui da minha caixinha, Qual que você acha que foi o diferencial, a sacada? Foi exatamente isso aí. Eu ficava atrás ali no Instagram, mandando mensagem para vários influenciadores. E o que eu acho que funcionou muito bem do nosso é que, primeiramente, a gente tinha um bom produto. Então, quando as pessoas recebiam, elas gostavam. Com certeza. Mas porque isso conta também. Realmente tem que ser uma coisa boa. Porque não adianta você mandar e não ser uma coisa boa, não vai ser sustentável no longo prazo. Ela só vai divulgar se for pago, realmente, né? Se for uma coisa que não é legal. Mas então a gente foi buscando pessoas que tinham muito fit com o nosso produto. Então a gente olhava muito para o dia a dia delas e falava, poxa, essa pessoa aqui tem um estilo de vida saudável, essa aqui treina bastante, ou essa aqui tem um dia a dia corrido. E a gente oferecia produto, né? Mandava produto para essas pessoas. No primeiro momento a gente não tinha uma verba de marketing. Então realmente foi chamando muitas pessoas e aí conseguindo aos poucos conquistar alguns influenciadores. E aí num primeiro momento a gente mandava produto, depois a gente começou a dar cupom de desconto para eles no site e aí isso gerava uma comissão, até que depois a gente foi conseguindo escalar para ter também pagamento de contratos e aí realmente contratar publicidades, né? Mas eu acho que tudo só funcionou porque era algo bem assim real mesmo, assim. A gente falava com as pessoas, olha, se gostar do produto, fala bem. Se não quiser falar também, não precisa falar nada. Se quiser falar mal, acontece, né? Então foi dá pra muito agradar assim. todo mundo, né? Exato. Então até hoje, né, a gente vai ter pessoa que vai falar mal, que não vai gostar, mas faz parte do negócio. O bom é que a maioria das pessoas gosta, né? Então assim, por isso que vem funcionando. Mas conta aqui pra gente, Gabriel. Eu não tenho a menor dúvida que ele vai estar nos assistindo. Qual que é o influenciador que você ainda não conseguiu atingir, mas você quer atingir? Putz, um que eu não atingi... Nossa, você me pegou, hein? Essa é difícil, cara. Acho que bom, isso quer dizer que já atingiu todos que queria no começo. Até que não, é porque... Pô, difícil essa pergunta, hein? Pois a gente... Foi legal mesmo. Não sei qual que seria o influenciador. Pô, eu vou tomar eu isso. acho que a sacada, assim, já foi, né? O momento que pegou na boca do povo. Agora já tá todo mundo consumindo. Já tá no mercado, já tá em todos os lugares. Aqui da empresa já vende. Eu acho que eu não tenho um favorito aí, assim. São muitos que a gente trabalha de vários nichos, então assim a gente tem pessoas ligadas à dieta, a gente tem pessoas ligadas ao próprio empreendedorismo mesmo. Então quando a gente vê um empreendedor que tem um dia a dia ativo, que está sempre na correria,
a gente vê que o produto pode se encaixar ali, né? E mesmo pessoas que, vamos dizer, nem praticam atividade física, a gente gosta de mostrar como que a Bold pode encaixar ali. A gente realmente acredita que a proteína é algo para todo mundo, né? E a gente tenta quebrar essa barreira com a Bold, pela forma como a gente comunica, pelos influenciadores que a gente utiliza, para mostrar que proteína ou barra de proteína em si não é um produto só para quem vai na academia, né? Então, é para todo mundo. Exato. Legal. Agora... Legal. Gabriel, você é o único sócio da empresa hoje? Que você falou que você começou no início, aí teve uma ajuda do seu pai de 150 mil. A partir disso, como que foi? A partir disso, a gente nunca teve mais investimentos externos, né? Foi esse investimento inicial. Então, meu pai é meu sócio e eu tenho um segundo sócio também, que é o Guilherme, é um dos nossos diretores. Ele foi a pessoa que me ajudou a construir toda a nossa parte de indústria, né, na Bold, toda a nossa parte de operações. Então, fica responsável pelos nossos produtos e também todo o funcionamento ali da fábrica. A gente começou de uma maneira terceirizada, depois a gente acabou migrando para um modelo de produção própria. Então hoje vocês fabricam, vocês têm a indústria. Exato, a gente fabrica os nossos Desde produtos. Desde a chegada da matéria-prima hoje, muito do que a gente consome ali dentro da Bold, a gente faz dentro de casa. Então, a gente faz o nosso próprio chocolate dentro de casa, a gente faz a maioria dos recheios que vão ali na barra, né? Então, a gente consegue desenvolver aquilo ali dentro também. Então, assim, toda essa parte fica ali em Minas, lá em Divinópolis, onde a gente tem hoje... A gente tinha 2 unidades de produção, agora a gente está migrando para uma fábrica nova que vai dar capacidade para a gente poder crescer nos próximos anos. Cara, que legal. E você pretende continuar assim ou você tem pensa em ter um sócio estratégico, ou ter algum aporte de capital, alguma coisa do tipo na empresa? Já vou emendar aqui, que eu ia perguntar exatamente sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida. Né, Lucas? Sintonia. Eu não tenho a menor dúvida que hoje muitos fundos já devem ter procurado você para comprar participação ou para fazer injeção de dinheiro, já devem ter questionado você sobre rodada de capital, vão aumentar a empresa. Cara, e aí? O que você pensa sobre isso? Ainda mais pensando numa nova fábrica, provavelmente terão outras ainda mais para frente, por que não? Sim. Bom, a gente recebe procura, né? Normal, acho que é um mercado que está aquecido, então tem interesse de fundos estratégicos, mas hoje o negócio se mantém ainda independente. A gente conseguiu fazer essa expansão para a fábrica nova com o próprio negócio, né? Não é algo que a gente procura ativamente, né? Então, assim, como eu disse, tem procura, mas eu penso muito nisso como um meio para chegar num fim, né? Não procurar uma venda de empresa por si só ou um investimento. E hoje a gente ainda não tem um plano onde a gente veja a entrada sendo super necessária para poder executar esse plano de crescimento nosso. Porque está rodando, né? Está rodando, então assim, tem que ter uma razão para fazer isso, mas a gente sempre deixa portas abertas, né? A gente gosta de escutar, conversar muito sobre pensar nesses próximos passos do negócio, né? Como alcançar eles. Eu queria te perguntar isso, até o pessoal de casa que está assistindo tem essa dúvida. Aqui na empresa a gente faz todo esse tipo de serviço. Então, de repente, você está com a sua empresa, está pensando em expansão, quer ter uma boa assessoria em relação a esse lado, pode aqui contar com a gente. Legal. Com certeza. Vou aproveitar e pegar o gancho aqui também, fazer a venda do peixe, né? Por que não? A gente trabalha com isso. Exato. Quando a gente fala, vou agora falar um pouco de techniquez, tá? Quando a gente fala de teoria econômica, e principalmente sobre... me fugiu a palavra agora. Estrutura de capital. Faz muito mais sentido para as empresas, na teoria, não se aplica a todas, ter uma parte em dívida e não somente em equity, né, para fazer o seu crescimento e tudo mais. E aproveitando o gancho que E aí, o melhor que isso vai de cada empresa, como você falou, você está levando a sua de uma forma, mas cada um tem um objetivo de empresa, então assim, às vezes a pessoa não sabe, quer trocar uma ideia, saber como funciona, é legal. Sim, é sempre legal considerar, né? Eu acho que nem todo plano vai funcionar como o nosso, né? A gente poderia ter escolhido... E às vezes também o seu pode acabar mudando. Sim, exato. São fases, né, do negócio. Planeja de uma forma, depois entra em outra fase. Exato. Talvez tem empresas que são muito... mais consumidoras de capital para poder crescer, precisam daquilo ali, querem acelerar mais, né? Então, assim, é sempre bem-vindo. Ou então até empresas que estão pensando em planejamento sucessório. Com certeza, por que não? É super importante também. Fica tudo isso, convite para esse bate-papo aqui fora aqui do podcast e também para você que está nos assistindo.
Agora, voltando aqui, chega de merchan. Vamos falar agora, Gabriel, voltando aqui para a empresa que você toca hoje. Considerando, poxa, todo esse cenário de crescimento, os desafios, quais são os desafios que você enfrenta hoje? Quais são as barreiras de crescimento que vocês buscam contornar? O que você enxerga como os maiores desafios hoje para a sua indústria? Bom, eu acho que desafios não faltam, né? Eu acho que isso é o que mais sobra dentro do negócio, todos os dias, em todas as frentes. O dia a dia é feito de desafios, né? O dia a dia nosso ele é bem cheio disso. Mas eu acredito muito que a primeira frente de maior desafio, e eu acho que é a mais gratificante também quando a gente vai acertando ela, é a frente de pessoas. Realmente é difícil construir um negócio que fique grande, que seja relevante sem um bom time, né? E não dá para estressar o suficiente isso. Realmente as pessoas são o que levam o negócio para frente. E o interessante é que quando você vive isso na prática, sei lá, se alguém te fala isso, você não vai acreditar tanto quanto vivendo isso na prática. Você fala, bobagem, você tem que só vender e tal, mas é tudo movimento através de pessoas, né? Eu vi como foi desafiador até pra mim, ter um time, encontrar pessoas certas pra trabalhar comigo. E depois, tendo pessoas boas, como isso evolui e como facilita. E outra, como você evolui essas pessoas também. Formar lideranças é importantíssimo, né? Para não só precisar trazer pessoas de fora, então é importante o negócio conseguir fazer isso. Então acho que tem uma frente de pessoas que é muito desafiadora de construir time, né? Tem uma segunda frente que é a expansão física, né? A gente está falando de um negócio que é um produto físico, né? Então conseguir distribuição no Brasil, que é um país muito grande, né? Conseguir colocar esse produto em todas as pontas do país não é fácil. Tem muito desafio logístico no meio do caminho? Tem muito desafio logístico, né? Como conseguir chegar em centenas de milhares de pontos de venda no Brasil. Tem um desafio também de produção, né? E de escalando essa produção. Então você precisa de fábrica nova, precisa de máquinas novas. E o outro grande desafio é como conseguir fazer com que as pessoas entendam a sua marca, entendam o propósito, né? No caso nosso da Bold é isso, de como mostrar para as pessoas que a proteína é para todo mundo, né? Então esse é um grande desafio. E aí isso depois conecta com o time de vendas, né? Que tem que fazer a venda ali com os PDVs, fazer com que isso chegue. Então acho que essas três frentes são bem desafiadoras, assim, os macro desafios que a gente tem no negócio. Você falou dessa parte de desafio de liderança. Qual que é a característica que você acha principal para um líder de excelência? Cara, eu acho que primeira coisa para um líder é ter vontade, né? Aquilo ali precisa existir essa vontade nele para depois conseguir passar isso para o time, para conseguir inspirar um time. E depois eu acho que a segunda mais importante é a escuta. Eu acho que é sempre muito importante ouvir mais do que falar. E falar quando é necessário, mas primeiro escutar. Eu acho que eu sempre gosto de escutar bastante o que as pessoas falam, processar isso e depois voltar. Então acho que essas duas capacidades são bem importantes. É legal, você falou de escutar, processar e depois voltar, porque na maioria das vezes as pessoas só reagem, né? Elas nem pensam no que falou e só quer dar uma resposta ou rebater. E aí quando você realmente pensa e aí você responde e não reage, é bem mais eficiente. E não é fácil sempre, né? Não, às vezes não no é momento fácil. de tensão ali, de estresse, gera uma angústia, né? Gera uma ansiedade. Mas eu acho que é super importante, assim, considerar. Eu acho que tem horas que o pessoal fala que eu sou calmo até demais. Mas eu acho que é uma característica boa de se desenvolver, assim, não estourar, né? Não reagir a tudo que chega pra gente. Cara, legal. A gente já tá encaminhando aqui para os momentos finais. E então eu queria ter duas perguntas principais aqui que eu queria escutar você. Quick questions aqui. Você tem umas 15 para fazer ainda. Não, eu tenho umas perguntas rápidas. As perguntinhas rápidas. Eu espero inclusive não roubar uma das suas. Durante esse processo que você se encontra hoje, você tem alguma referência no mercado? Alguma empresa de referência? Alguma pessoa, um profissional, empreendedor de referência que você olha e se inspira? Essa era minha, tá? Eu sempre pergunto isso. Bom, legal. Tem alguns empreendedores de fora que sempre me inspiraram, assim. Se for trazer um do Brasil, poxa, recentemente eu fiquei conhecendo o Ricardo Emílio de Moraes da Natural One
Legal. E é um dos trabalhos que eu acho mais legais aqui do Brasil, de marca que conseguiu escalar esse mercado nosso de bens de consumo e falando de um tema saudável, né? E conseguir tirar isso de um nicho e levar para uma escala mais massificada, né? Então acho a história dele foi muito legal com a Natural One. Não, ele tem uma história fenomenal. Se eu não me só engano- Você busca se É. modelar nessas empresas, ver o que elas fizeram, o que foi Muito. certo e Sim. repetir. Acho que uma das formas que eu mais aprendo é realmente com essas histórias assim que a gente vê próximas, né? E também de fora eu busco muita inspiração desde o início da Bold, então de vários outros cases de barras lá fora que escalaram, né? Tem a Quest, por exemplo, nos Estados Unidos. Antes eu comia muito a Quest. Exato. E é muito boa também. É muito Muito boa, boa, mas sim. a Bold é Era melhor. que vinha na mala, a mala vinha cheia dela. Acho que a Bold evoluiu. Que a Quest também tinha vários sabores. Exato. Mas é sempre legal aprender com a história de outros empreendedores. Eu acho que nem tudo se aplica, né? Não adianta a gente querer modelar a mesma história, mas eu acho que sempre ficam bons ensinamentos ali. Com certeza. Com certeza. Umas rápidas aqui. Eu roubei a sua. Não tem problema. Desculpa, Lu. Você tem bons mentores? Meu grande mentor, meu pai, primeiro. Então Que acho que legal. eu tenho meu Você pai. compartilha com ele os desafios Sim, da total. empresa, É. pede opinião, essas Lá coisas? em casa, o almoço todo dia parece uma reunião de conselho, assim, né? Então, todo dia legal. a gente usa o almoço para falar de negócio. A gente tem poucos assuntos fora isso. Da vida inteira eu com meu pai foi muito isso. Então, a gente sempre troca ideia do negócio todos os dias, quase. É um mentor de vida, assim, para mim, né? Um grande mentor. E nessa trajetória a gente teve algumas oportunidades. Hoje eu tenho um trabalho com a Endeavor, é uma empresa que ajudou muita gente, né? Uma organização. Então tive bons mentores ali dentro também com Legal. eles. São esses assim que a gente tem mais próximo. Não, legal, porque eu vejo que a humildade é muito importante para você continuar crescendo e levando seu negócio adiante. E às vezes se a gente chega num momento que sei tudo, não preciso de ninguém, eu já sei o bastante, sei fazer o que é o certo, Nesse momento você pode começa a acabar errar, né? entrando numa cilada e Exato. começar a errar. E eu acho que você sempre vai atrás de pessoas que sabem, ou que já passaram por experiência, ou que têm uma experiência mais longa que a sua. Isso ajuda bastante. Total. Eu acho que esse é o grande ponto que pode colocar as pessoas para trás assim no desenvolvimento, né? O momento que você acha que já fez demais, Sim. que você é suficiente, que já sabe tudo, eu acho que é onde começa a dar errado as coisas, né? Acho que meu pai sempre me ensinou uma coisa, que você nunca vai ser o maior de nada. Então, assim, sempre vai ter alguém que Alguém vai que ser... sabe mais do que você e que você tem algo para Sempre vai aprender. ter. Você tem algo para aprender, então que vai te passar, que vai te superar. Então, assim, eu gosto muito de manter uma mentalidade de que nunca tá bom. Então, assim, a gente pode estar com o maior sucesso possível no negócio, pode ter certeza que eu, Gabriel, internamente estou vendo Vários desafios. vários pra frente. desafios, vários Sim. defeitos no Sim. negócio e busco melhorar isso. Então, acho que é uma forma de se manter ali ativo e não deixar ser pego de Sempre sair da surpresa. zona de conforto, né? Nunca ficar confortável com a situação que tá. Eu acho que isso é uma das maiores características dos bons empreendedores. Concordo. Uma outra pergunta rápida, eu gosto dessas perguntas meio assim. Qual que é uma característica que você acha que pessoas de sucesso têm em comum? Cara, eu acho que essa a gente acabou de falar. Eu acho que é de ser... Uma coisa que eu acho que ajuda muito é ser curioso. Acho que com vários empreendedores Eu acabei de que mudar eu a pergunta, conversei, não era essa, mas eu fiquei com vontade de fazer essa. acho que ser curioso é o principal, assim. Curioso sobre como as coisas funcionam, né? Acho que todo negócio surge dessa curiosidade, assim. Mas se funciona assim, por que não de uma outra forma? Então, acho que ser curioso, assim, sobre como as coisas funcionam, acho que é uma característica bem importante. Que legal. Concordo 100%. Concordo 100%. Tem mais um, Alô? Tem uma última Pra gente finalizar, então? pra gente finalizar. Ano passado eu fui reconhecido como Forbes Under 30 e eu vi que você saiu na lista do ano anterior. Como que foi isso pra você? Putz, eu acho que é muito legal, né? Um reconhecimento, assim, que todo mundo tem vontade de ter ali quem tá no meio empresarial, né? Acho que Forbes é uma revista referência, assim, sempre foi. E então, assim, foi bem legal quando recebi o título. É uma coisa que a gente sabe que não é sozinho, né? Muito do que veio ali veio por causa da Bold, da história dela. Então, todo o time que tá ali junto com a gente. Mas é um reconhecimento legal ali. É um pacote de coisas, né? Um Exato. conjunto. São muitas pessoas que estão envolvidas em um nome só, né? Exato. Sai um nome só.
Às vezes eu fico sem graça, assim, com reconhecimentos individuais. Quando sai Mas uma isso que matéria, você falou é uma muito coisa interessante, assim. porque foi a mesma coisa comigo. Quando eu vi o meu nome, aí eu fui agradecer a todas as pessoas que eu sabia que tinha sido muito importante durante toda a minha trajetória para o meu nome sair ali. Exato. Não é um trabalho de uma pessoa só, não tem como, assim. Você sempre vai ter pessoas ali ao seu lado, mas é um reconhecimento muito legal, sem dúvida. Que legal. Legal. Bom, Gabriel, para a gente finalizar, então, deixa um recado para os nossos aspirantes a empreendedores, pessoas que se inspiram em você, que olham você hoje como uma referência. Bom, legal. Acho que é isso. Seja curioso, né? Busque por insights, coisas que estão próximas a você ali no seu dia a dia, né? Esteja olhando. Acho que o Brasil, como a gente falou, tem muita oportunidade, né? Então, assim, onde a gente encontra muitos defeitos também, a gente encontra oportunidades para melhorar. Então, acho que é isso. Manter curioso e buscar fazer. Eu acho que nunca esperar, assim, tá perfeito para começar. Se olhar para trás, quando comecei a Bold, como ela tá hoje, dá vergonha do que a gente fazia lá no começo, né? Mas antes feito do Mas o que importante perfeito, foi né? agir, né? E o mais importante, eu acho que é assim, a gente vai descobrindo as respostas no meio do caminho. Nunca acreditar que assim, a pessoa que tá lá na frente já sabia tudo antes de começar. Ela foi aprendendo ali ao longo do caminho e para você aprender você tem que começar, é isso. Que legal. Gabriel Ferreira, um exemplo de empreendedor e de humildade também, Gabriel. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é sempre muito bem-vindo a voltar aqui. Lou, obrigado por ter participado. Valeu. E a você que nos assiste, não se esqueça de deixar o like aqui nesse podcast, se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo novo. Um grande abraço e boa noite.